E aí, galera, como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu vou falar com vocês sobre a entrevista da Cultural Care. Pra começar, que eu sou a louca do YouTube. Então, assim, um dia antes da entrevista... E por que um dia antes? Porque eu marquei a entrevista na segunda-feira para a quarta. Então, assim, eu tinha 2 dias ali. Então, um dia antes da entrevista, eu assisti vários vídeos no YouTube e aí eu comecei a ficar um pouco desesperada, porque todas as meninas falavam assim: nossa, a entrevista é super difícil, nossa, a entrevista demora 1 hora, nossa, eu estudei 1 mês antes da entrevista, eu estudava 8 horas por dia. Aí eu falei: o que eu tô fazendo na minha vida que eu marquei a entrevista para depois de amanhã e não estudei nada? Tinha noção. O pouco de noção que eu tinha da entrevista era o que eu meio que estudei com a minha aluna, só que quando ela começou a ter aula comigo, ela já tinha passado a entrevista, então eu tava estudando mais as perguntas que a Host Family faz e que você faz pra Host Family quando vocês estão fazendo Skype. Então não tinha tanta noção assim. Aí eu fui lá, entrei no grupão, procurei algumas perguntas, dei uma lida por cima, porque também não dava tempo, falei, nossa... Mas fui com a cara e com a coragem. Então, no dia 1º de setembro, eu fiz a entrevista. E hoje, no dia 2, saiu o resultado. Mas vamos falar sobre a entrevista. Primeiro que pra fazer a entrevista da Cultural Care, você paga só uma taxa de R$40. Então, você marca a entrevista, paga a taxa de R$40 e aguarde seu momento. Só pra começar falando, a minha entrevista durou 30 fucking minutos apenas. 30 minutos. Foi meia hora de entrevista. Isso que não deu meia hora certinho, porque no começo do Skype, a internet da minha entrevistadora caiu. Então a gente ficou uns 5 minutos sem se falar. Então foi tipo assim, 25 minutos de entrevista. Foi a coisa mais rápida do mundo. Então no começo ela começou a fazer perguntas sobre mim, perguntas que já tinham no application, mas ela queria anotar. E tudo em português. A gente conversou bastante, ela perguntou da minha personalidade, da minha família, enfim, coisas que já no application você já falou, então tranquilo, é só você falar o que você colocou ali. Aí, na parte do inglês, que durou apenas 5 minutos, e eu fiquei chocada, tanto que no final ela falou: acho que podemos voltar a falar português. Eu falei: já? Mas enfim, ela falou pra eu falar um pouco sobre mim, né, em inglês, então... A mesma coisa que eu já tinha falado no começo da entrevista em português, eu apenas repeti em inglês pra ela. Ela perguntou sobre um momento difícil na minha vida e pelo que eu vi nas perguntas do PDF, essa pergunta pode ser feita sempre na entrevista, tipo, pra você falar sobre um momento difícil da sua vida e descrever como foi, como você se sentiu. Ela perguntou sobre as minhas experiências com crianças, o que eu fazia com elas e tudo mais. Ela perguntou pra mim como eu queria que fosse minha host family, o que eu esperava deles, como eu queria que eles fossem. E por último, a pergunta de emergência. Antes da pergunta de emergência, ela já tava assim, ela tava com o caderninho dela, aí ela tava assim... what else? Porque ela já não sabia mais o que perguntar, tinha sido foi muito rápido, gente, foi muito rápido. Mas enfim, ela fez a minha pergunta de emergência. Pra quem não sabe, na entrevista eles fazem uma pergunta de emergência, que é quando eles colocam a criança em uma situação de emergência e você fala o que você faria. A minha pergunta de emergência, ela deu uma situação em que eu estava brincando com a criança do lado de fora da casa. Era um menino, ela não deu idade, mas eu estava brincando com ele do lado de fora da casa e eu precisei entrar rapidinho pra pegar um negócio. E assim que eu voltei pra fora, a criança tava no chão chorando e a boca tava sangrando e ela perguntou o que eu faria. Só pra assim dar uma base pra vocês, eu respondi que eu levaria a criança pra dentro, lavaria a boca da criança pra ver se era alguma coisa muito grave, tentaria acalmar a criança. Se fosse algo grave, eu ligaria pros pais e levaria a criança no hospital. Mas se não fosse nada demais, fosse só um corte, um machucado, eu ia acalmar a criança e cuidar dela ao máximo que eu conseguisse. Enfim, a entrevista foi super rápida, gente, sério, meia hora, nem isso. Eu fiquei chocada até porque ela demorou um pouco pra entrar na entrevista, tava marcado pras 2 horas, começou às 2h10, porque a entrevista anterior atrasou. Então eu pensei, nossa, deve demorar. Mas não, gente, foi muito rápido. Enfim, aí eu passei o dia, tipo assim, nossa, muitas meninas comentaram que o resultado pode sair até no mesmo dia, ou, tipo assim, 1 semana depois. Aí eu fiquei, meu Deus, porque a minha ansiedade bateu, né? Falei, agora? Que agora eu não sei quando vai ser o meu resultado. Gente, eu deixo meu celular sem vibrar, sem nada. Gente, eu liguei tudo, porque se me ligassem, porque a mulher falou assim, fica atendendo o celular que eles podem te ligar. Eles vão me ligar? Eles vão me ligar. Aí eu deixei tudo ligado, mas, né, acabaram não ligando, me passaram a resposta por e-mail, eu recebi a mensagem por e-mail hoje, no dia 2, né, o dia seguinte, lá pelas 5 horas, então eu recebi a resposta por e-mail, e eu passei com o inglês pré-avançado. Gente, uma pausa rapidinho, só pra fazer um comentário.
No e-mail chegou assim, nesse primeiro print de cima, que meu inglês foi classificado no nível pré-avançado. Só que aí, quando eu entrava no meu perfil online, no qual as famílias me achariam, tava Proficient English. Então, assim, não entendi nada, mas esse aí é o resultado que saiu no meu teste de inglês. Fiquei muito feliz porque eu realmente não me preparei pra entrevista. Claro que pra mim é um pouco mais fácil porque eu me formei em letras em inglês, eu sou professora e tudo mais, então eu consigo me comunicar realmente, mas eu não tava preparada. Eu literalmente fui com a cara e com a coragem. Enfim, e aí quando eles te aceitam, você recebe o e-mail de que eles te aceitaram, um e-mail com o seu boleto. Então, quando você é aceito, você tem que pagar um boleto de R$ 310 pra poder ficar online. Esse boleto você paga em 24 horas e depois você tem 4 dias pra terminar todo o seu application. Eu anotei aqui no caderninho pra falar pra vocês o que vocês precisam entregar até 4 dias, senão eles, tipo, meio que bloqueiam o seu perfil. Você precisa do seu application preenchido 100%, então tudo da parte do application tem que estar 100%. Aí tem a parte dos documentos, e aí tem alguns específicos que você precisa deixar lá nesses 4 dias. Porque, por exemplo, o visto não tem como você anexar lá porque você ainda não tirou. Ou, por exemplo, a PID, né, que é a Permissão Internacional para Dirigir, você também não é obrigado a colocar logo de cara porque nem todo mundo já tem. Então, o que eles pedem pra ter lá? A CNH, o passaporte, o formulário médico, que você precisa ir num médico. Eles também mandam um e-mail com alguns médicos que atendem online e podem preencher pra você tudo online. Mas você também pode ir num médico de sua preferência, então você precisa desse formulário médico. Os antecedentes criminais que você tira na Polícia Federal da sua cidade. O diploma ou histórico escolar e o agreement, né, que é a sua autorização de que você concorda com o programa. Tem a versão em português e em inglês você adiciona lá. Então, são esses documentos que você precisa colocar lá. Os outros, tipo o exame, acho que precisa fazer um exame de tuberculose, você não precisa pôr logo de cara. O visto, como eu falei, a PID, então é só esses que eu falei. Esses vocês precisam adicionar lá até 4 dias depois que a sua entrevista foi aprovada. Enfim, gente, eu só queria contar pra vocês a minha experiência com a entrevista da Cultural Care. Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu tava super tranquila. Eu fiquei nervosa na hora, porque eu comecei a pensar que tinha meninas que estudavam um mês antes e eu não tinha ideia do que a moça ia perguntar pra mim. Eu fiquei nervosa também quando a internet dela caiu. E aí eu falei assim, meu Deus, ferrou. Mas no final deu tudo certo. E é isso, eu espero que quem esteja nesse processo também consiga e que dê tudo certo. Comentem aqui embaixo se vocês estão fazendo o processo do au pair, se vocês já são au pairs, qualquer coisa neste nicho. E muito obrigada por assistir, espero que vocês gostem e se inscrevam no canal pra continuar acompanhando a minha saga de au pair. Eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo.